disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Deixa a Bíblia aberta aí, eu gostaria que você fechasse os olhos um minutinho, deixa eu fazer uma oração. Pai, na tua presença nós estamos, e mais uma vez nos colocamos diante de ti, para pedir a ajuda do Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo, para que possa vir, abrir o nosso entendimento para a tua palavra, vivificar, meu Deus, esta palavra nos nossos corações, e Pai, que possa se abrir o nosso entendimento para entendermos essas verdades, Pai, tão preciosas que o Senhor coloca aqui nessa história, essas figuras que nos ensinam tanto, ó Pai. E, Pai, nós repreendemos toda ação maligna, toda ação do diabo, de distração, de confusão, para a pessoa entender errado ou de qualquer outra coisa. Mas que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade neste lugar. Senhor, me usa, Pai, aqui eu lhe peço para transmitir a Tua palavra. Que não seja eu, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias. Vamos voltar lá para o versículo 30, então, que é onde a gente começou. E como eu dizia há pouco, muitas vezes quando a gente lê essa parábola, a gente se atenta tanto, até porque, né, a figura do bom samaritano é que dá o título para essa passagem bíblica. Repito, por mais que não esteja na Bíblia, mas a gente conhece como a parábola do bom samaritano, e às vezes a gente foca tanto nisso na história, ou a gente foca tanto no contexto que Jesus conta isso aqui para responder quem é o próximo, né? E a gente muitas vezes fica atento a isso, que muitos detalhes que Jesus coloca aqui passam desapercebidos. Só que Jesus, ele usa uma história tão pequenininha que ele conta, e ele recheia essa história de tantos elementos, ele recheia essa história de tantas figuras que, como eu disse, que muitas vezes passam até desapercebido. Mas a grande verdade é que esses 5 versículos aqui, eles contam toda a história da humanidade. E Jesus, ele consegue resumir algo tão grande, tão complexo, todo o plano até de salvação de Deus, em tão poucas palavras aqui, que é algo assim realmente se admirar, mas é algo, como eu dizia e reforço, que muitas vezes passa desapercebido para nós. Mas eu gostaria que hoje você olhasse para essa parábola desse jeito, enxergando aqui o caminho da humanidade, enxergando aqui todo o panorama que Jesus ele mostra para nós a respeito da humanidade, cada um de nós. Começa dizendo assim, voltando lá para o versículo 30, né? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando Jesus vai falar contar essa parábola, ele começa falando a respeito de um declínio, a respeito de um homem. Interessante que ele não dá um nome a ele, até isso era típico das parábolas, mas enfim, ele diz, descia um homem.
Ou nós poderíamos até dizer assim: descia o homem, descia a humanidade. E aí ele usa duas figuras: descia de Jerusalém para Jericó. É interessante que quando ele vai usar esses dois pontos, ele pega duas cidades aqui que talvez para nós não tenha assim muita relevância, no sentido a gente não liga para o que cada uma delas significava, mas para cada judeu que o ouviu sabia muito bem o que era Jerusalém e muito bem o que era Jericó. Quando Jesus usa a figura de Jerusalém, ele usa a figura, como a Bíblia muitas vezes chama, da cidade do grande rei. Diz: não jurem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. É uma figura bíblica ali de restauração. Foi aonde Deus escolheu para, inclusive, ser construído ali o templo do Senhor. É interessante que quando a Bíblia vai falar dos céus, muitas vezes chama o céu do que, gente? Da Nova Jerusalém. Está me acompanhando ou não? Está comigo? Chama da Nova Jerusalém. Até quando a Bíblia vai, então, falar de um evento futuro, a Bíblia muitas vezes relaciona o céu com a Nova Jerusalém. Então, eu não preciso gastar muito tempo aqui para tentar mostrar para você como Jerusalém representava um lugar de bênção, um lugar de esperança, um lugar de comunhão com Deus. E era nesse lugar que o homem habitava. Na verdade, o homem foi feito por Deus para habitar este lugar. Um lugar de bênção, um lugar de comunhão com Deus, um lugar que não havia ausência de nada, falta de nada. Um lugar onde ele poderia desfrutar ali de plena comunhão com o Senhor. Só que o homem resolveu sair deste lugar de bênção e descer, e ter um declínio, e ir justamente para Jericó. Jericó na Bíblia não só é uma cidade opositora, foi ali uma das primeiras cidades ou a primeira cidade que Israel teve que enfrentar para conquistar Canaã. Uma batalha, humanamente falando, impossível, mas por uma ação sobrenatural de Deus, eles haviam conquistado. Só que não apenas isso, não apenas essa figura, mas se lembre que a própria Bíblia diz que Josué, quando conquistou aquela cidade, ele amaldiçoou aquela cidade e falou que se alguém se levantasse para reconstruir aquela cidade, iria lançar os fundamentos com a perda do seu filho primogênito, e iria colocar as portas da cidade com a perda do seu filho mais novo. A Bíblia diz que tempos depois um tal de El, desprezando ali aquilo que havia sido profetizado por Josué, ele decide se levantar e reconstruir Jericó. E a Bíblia diz que ele lança os fundamentos e o seu filho primogênito morre. Quando eu fico imaginando, que nem isso não fez ele parar. Quem sabe na cabeça desse homem ele diz assim: isso foi uma coincidência, Perdão. Mas quando ele coloca então as portas da cidade, então a Bíblia diz que ele perde o seu filho, então mais novo, seu filho caçula, e aí vem a Bíblia e diz assim: para se cumprir o que Deus falou por intermédio de Josué. Amém, igreja? Não era apenas Josué que havia ficado com raiva daquela cidade e diz: quer saber, ninguém mais vai reconstruir isso aqui, porque foi muito difícil da gente conquistar. A Bíblia mesmo diz que era Deus que havia falado através de Josué naquela ocasião. Então isso é muito claro que Jericó representava então um lugar de maldição. Perceba que o homem havia sido criado por Deus, havia sido colocado num lugar de comunhão, de bênção, num lugar ali onde não havia falta de nada, como a Bíblia nos mostra quando o homem foi criado e colocado no jardim do Éden. Só que veio a desobediência, e ele então, como eu dizia, teve um declínio e ele desceu, saiu de um lugar de bênção para ir para um lugar de maldição. É interessante que quando a Bíblia diz que ele desceu de Jerusalém para Jericó, Jesus não está se referindo simplesmente ao relevo
né? Até porque, meu irmão, não faria sequer sentido. Mas Jesus, ele está falando isso aqui justamente de alguém que, de um declínio da humanidade, dele sair de Jerusalém e ir então para Jericó. E esse foi o caminho que o homem trilhou, o caminho de desobediência. O que aconteceu nesse caminho? Quando o homem decide então desobedecer a Deus, comer do fruto, sair desse lugar de bênção e ir para um lugar de maldição, o que aconteceu? A Bíblia diz, e caiu na mão de quem? Dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. Eu acho interessante essa expressão, né? Meio morto, né? Eu até te pergunto, o que seria alguém meio morto, né? É uma expressão até interessante, mas que não é à toa que Jesus escolheu também essa expressão. Bom, antes de chegarmos nessa parte, quando o homem então sai de Jerusalém, sai da obediência, sai ali daquela comunhão com Deus, ele se vê à mercê dos salteadores, à mercê da ação do diabo. A Bíblia diz que quando o homem pecou, então entrou a morte. Amém? A morte aqui é a própria natureza de Satanás, o pecado, a morte em si, física, as doenças, todo tipo de sofrimento, então entrou quando o homem sai dessa posição de bênção e decide descer então para Jericó. Você está me acompanhando em nome de Jesus? E ele então se vê nas mãos ali de Satanás. E aí interessante que a Bíblia diz que não apenas ele o rouba, mas ele o espanca e deixa ele nessa condição, meio morto. Seria uma condição ali aonde esse homem não tinha condições de se levantar, de continuar o seu caminho. Era aonde esse homem não tinha condições de se salvar, não tinha condições de se recuperar do estado que ele estava. Quem sabe hoje a gente, se fosse registrar isso hoje, quem sabe alguém colocaria, ele ficou em coma. Amém? Quer dizer, o estado dele não se agravou mais, até o quadro está estável, porém, ele não tem condições de, por si só, de melhorar. Ele depende ali, então, de cuidados, ele depende de medicamentos, ele depende de toda uma assistência para que ele possa, então, sair daquele estado. Se não fizer nada, ele vai ficar naquele estado e possivelmente vai chegar um momento que ele vai morrer. Então, essa é exatamente a condição do ser humano, que decide desobedecer a Deus, sair desse lugar de proteção, sair desse lugar de comunhão e ir de bênção e ir para um lugar de maldição, aonde ele está à mercê da ação do diabo. Aonde o estado do ser humano é esse. Ele não tem condições por si só de se levantar. Ele não tem condições por si só de se ver livre daquela ação do diabo que o envolveu. E você que aceitou Jesus como seu Salvador, que foi liberto, você sabe muito bem disso que eu estou falando. Amém? Você já esteve nessa condição. Aonde, por si só, você jamais sairia daquela condição de pecador, de morto, né? É interessante quando Jesus ele conta uma outra parábola do filho pródigo, foi conhecido como filho pródigo, ele fala a respeito daquele filho, ele estava morto, mas reviveu. Mas o filho não estava morto. Mas quando Jesus usa aquela expressão, e o pai ali na parábola usa aquela expressão, ele está se referindo justamente à vida espiritual, que quando estamos longe de Deus, estamos como? Mortos em nossos pecados e delitos, como a Bíblia diz. Então a Bíblia fala, olha, ele estava morto, mas ele reviveu. Aqui era a mesma coisa, nós estávamos então mortos, não tínhamos a mínima condição. Meu irmão, não acho que foi você que um belo dia levantou da cama e disse, quer saber, eu vou para a igreja, vou virar crente.
Amém? Isso simplesmente não existe, não acontece. Há toda uma ação, uma obra sobrenatural de Deus para que isso seja possível, você ouvir o Evangelho e ser salvo. É só através de uma obra sobrenatural de Deus. E assim estava então a humanidade. Continuando o versículo 31, a Bíblia diz assim, fala de algumas, posso assim classificar algumas tentativas de salvação, de ajuda, ou de tirar o homem daquela condição. Diz assim, ocasionalmente descia por onde? Pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, passou de longe, não ajudou, isso não é comigo. Vamos continuar que eu explico os dois juntos, versículo 32. E de igual modo, o primeiro ia descendo pelo mesmo caminho, de igual modo, descendo também pelo mesmo caminho, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Aqui a Bíblia fala, como eu dizia, daquilo que a gente poderia chamar de duas tentativas de salvação. A Bíblia primeiro usa a figura do sacerdote. E quando usa a figura do sacerdote, né, que era uma tentativa, uma tentativa, posso assim chamar, eu acho que essa não seria a colocação mais correta, mas enfim, uma tentativa de Deus de salvar a humanidade. É claro que ele sabia que aquilo não seria o remédio eficaz ou o remédio completo, né? A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi preparado antes da fundação do mundo. Então o plano já estava completo. Amém? O plano de Jesus vir e morrer por nós já estava completo antes da terra ser criada. Porém, para que o homem não ficasse desamparado, ele envia até nós esse período então de... Deixa eu usar esse aqui, senão na gravação não vai aparecer nada. Troca para mim, por favor, irmão. Esse período, então, né, dos sacerdotes ali, eu penso até que, na verdade, um pouquinho antes do período que havia sido estabelecido, os sacerdotes, mas, bom, já vamos fazer essa classificação melhor, mas a princípio, num primeiro momento, perceba que o sacerdote não pôde ajudá-lo. E por que o sacerdote não pôde ajudá-lo? Porque a Bíblia diz que ele descia pelo mesmo caminho. Como que aquele sacerdote poderia ajudar se ele estava na mesma condição, na mesma situação daquele que estava, então, descendo para Jericó? E aí nós vemos que, lá no livro de Hebreus mesmo, a Bíblia fala, quando vai falar a respeito do sacerdócio de Jesus como o sumo sacerdote, vou assim chamar, tá, o super sacerdote supremo, né, eficaz, ele fala do sacerdote, dos sacerdotes humanos, e ele diz que eles precisavam primeiro oferecer sacrifício pelos pecados deles, para depois eles poderem oferecer, sacrifício então pelos pecados do povo. Então você perceba que os próprios sacerdotes estavam indo pelo mesmo caminho, na mesma condição, na mesma situação. E justamente que por isso que eles não podiam socorrer e ajudar o homem, se eles estavam na mesma condição que ele. Aí depois a Bíblia usa uma segunda figura, que é do levita, né? E a Bíblia diz então que da mesma forma, de igual modo, quer dizer, ele descia também pelo mesmo caminho, ele estava na mesma condição, na mesma situação que aquele homem que caiu na mão dos salteadores, e por isso ele também não podia ajudar, e ele passa
de longe ele passa de largo. E eu penso que Jesus usa essas duas figuras não só para sinalizar essa questão do sacerdote, do levita, mas até para sinalizar dois tempos. Um primeiro tempo que a gente poderia chamar um tempo anterior ao tempo da lei, aonde haviam sacerdotes, mas sacerdotes que apareciam sacerdotes, que não eram instituídos sacerdotes. A Bíblia fala de Melquisedeque, que era sacerdote do Senhor. E aí, novamente, a Bíblia usa a figura dele lá em Hebreus para dizer que ele não tinha genealogia, que ele apareceu sacerdote. E outros até patriarcas, que a Bíblia nos aponta e nos remete sacerdote, o próprio sogro de Moisés, o Jetro, que a Bíblia diz que ele era sacerdote, pessoas que simplesmente apareciam sacerdotes. Poderia assim dizer, né? Não diria auto-intitulado, porque a própria Bíblia, o próprio Deus, né, ali ratifica que eles eram sacerdotes do Senhor, mas não havia uma instituição. Aí nós vemos um período posterior, que aqui é chamado, né, do levita, que é quando Moisés vem, institui então a lei, institui e regula, né, não só os levitas, mas o próprio sacerdócio, mas usa aqui a figura do levita, porque é a tribo que é escolhida, então, por Deus, para cuidar dos assuntos do templo, para cuidar ali dos assuntos, né, relacionados a todo culto ao Senhor. E dentro da tribo dos levitas, então, foram escolhidos os sacerdotes. Nem todos os levitas eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram levitas. Porque levita era uma tribo, enquanto sacerdócio era uma família de Arão, que foi escolhida para ser sacerdotes. Então, o sacerdócio foi regulado ali. E aí eu penso que é justamente essa figura que Jesus usa dos levitas. Então, não só Jesus está falando de duas figuras religiosas, mas eu penso que Jesus está falando aqui de dois tempos. Entenda que, como eu explicava há pouco, que Jesus está resumindo toda a história da humanidade aqui. Você ainda está me acompanhando ou não? Não se perdeu? Então, olha só que fantástico isso aqui que Jesus está falando. Só que da mesma forma, da mesma maneira, todos eles estavam na mesma condição. E é justamente quando chega a figura do samaritano, diz: mas um samaritano, diferente dos dois primeiros, que ia de viagem, chegou ao pé dele. E aqui, mais uma vez, Jesus recheia a história com uma simbologia muito grande aqui. Primeiro, a figura do samaritano, que eu já lhe adianto, né, se a gente parar para pensar que aquele homem caído era a humanidade, e que quem salva aquele homem é esse samaritano, é muito fácil identificar na história de Jesus quem era esse samaritano. Quem, gente? O próprio Senhor Jesus. Amém? O único que podia, então, salvar a humanidade, e que o fez. Agora, interessante que, diferente dos dois primeiros, a Bíblia não diz que ele descia ou que ele ia pelo mesmo caminho. A Bíblia usa a expressão que ia de viagem. Se a gente olhar no mapa aonde fica Jerusalém, aonde fica Jericó, né, e tentar olhar para isso que Jesus contou, né, como algo ali se tratando do relevo, como de fato aconteceu, só há duas possibilidades. Ou era alguém que estava trilhando um outro caminho que acabou cruzando pelo caminho desse homem, entende o que eu estou falando? Ele está descendo de Jericó, ele vindo de viagem, acabou cruzando com o caminho desse homem, ou o que é mais provável, principalmente dentro de toda essa simbologia, que era alguém que vinha caminho ao contrário do que ele estava fazendo.
enquanto aquele homem estava descendo para Jericó, assim como o sacerdote, assim como o levita, me parece que o samaritano está vindo caminho contrário, que é justamente a obra que Jesus veio fazer por nós. Amém? Que é nos tirar de um lugar de maldição para nos colocar de volta num lugar de bênção. E se a gente parar para pensar que já vamos chegar lá também, mas que ele pega esse homem, coloca sobre o animal dele, leva ele até uma estalagem, dentro de toda essa simbologia, me parece que ele leva ele de volta para Jerusalém. Que essa estalagem que a Bíblia está dizendo, por mais que não mencione qual o local da estalagem, né, mas, repito, dentro de toda essa simbologia, me parece que ele o leva de volta, então, a Jerusalém, que é justamente essa obra que Jesus veio fazer. Só que aí Jesus, ele pega justamente um samaritano. Você deve conhecer bem a história que os judeus não se davam com os samaritanos, Jesus está contando essa parábola justamente para os judeus. Eu fico imaginando que quando Jesus diz assim, e descia um sacerdote, eles, né, se alegraram, ô sacerdote, ó, dos nossos, do nosso povo, mas não fez nada. Descia um levita, não, agora o levita vai ajudar, também não fez nada. Aí eu fico imaginando quando Jesus diz, mais um samaritano, eles até entortaram a boca. Você está entendendo? Devem ter pensado, rapaz, mas se o sacerdote não ajudou, se o levita não ajudou, mas esse samaritano que não vai. Quer ver? Acho que Jesus vai contar que ele passou lá e pisou logo na garganta dele. Não era a rixa que havia entre os judeus e os samaritanos, mas para expandir todos, Jesus diz, olha, foi esse que ninguém esperava, que veio para salvar a humanidade. Então é muito interessante como Jesus aponta para si na figura desse samaritano, aquele que ninguém esperava. O que falaram a respeito de Jesus, né? Diz assim, o quê? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não foi o que falaram a respeito de Jesus? Profeta vindo de Nazaré? Não, vocês estão errados. Não vem nada de bom daquelas partes. Então Jesus era aquele que era rejeitado, não só isso, mas a própria, se a gente se ater um pouquinho mais à figura aqui do samaritano, a gente precisa entender quem era o samaritano e por que até vinha essa rixa. Né? Os samaritanos lembra que o reino foi dividido. Uma parte que o reino do norte se chamava Israel e o reino do sul se chamava Judá. 10 tribos ou 10 tribos e meia, e 2 tribos para o outro lado, ou 2 tribos e meia ficaram para o outro lado. E então houve aquela separação. Em muitos períodos da história, inclusive, os dois guerrearam entre si. O reino do sul, o reino de Judá, se manteve, ou pelo menos se manteve por mais tempo fiel ao Senhor, que era a casa de Davi. Enquanto o reino de Israel logo se dividiu, já debandaram, a maioria dos reis de Israel foram pecadores, levaram o povo cada vez mais a se afastar de Deus, enquanto do reino de Judá, a maioria dos reis levou o povo a buscar Deus. Teve uns estraga-raça ali no meio, mas a grande maioria, né, buscaram ao Senhor. Desse reino de Israel, eles foram conquistados antes do reino de Judá. E Israel foi conquistado pelos assírios. Os assírios foram um povo, grandes conquistadores. Eles quase se tornaram uma nação que dominou o mundo à época. Quase. Um pouquinho mais tarde, os babilônicos conseguiram realizar esse feito. Foram os primeiros. Mas eles quase conseguiram. E eles conquistaram ali muito, muito território. E eles tinham, então, uma estratégia de conquista bastante interessante. Porque quando eles conquistavam uma região, eles faziam uma mistura da cultura. Eles pegavam as pessoas mais influentes, mais importantes daquele reino, as autoridades religiosas, as mentes pensantes ali, né? Todo aquele pessoal assim de maior destaque, eles retiravam
daquela nação, e eles traziam então pessoas de outras nações e colocavam no meio deles. E aqueles ali eles levavam para nações diferentes. Então, quer dizer, eles faziam uma mistura de gente. E por que eles faziam isso? Era justamente uma estratégia de conquista. Porque aí começava a se misturar cultura, começava a se misturar língua, começava a se misturar crenças, começava a enfraquecer a cultura daquele povo. Porque agora houve toda uma mistura. E uma cultura enfraquecida é muito difícil deles se reorganizarem para se libertar daquele domínio. Então, era uma estratégia de conquista. E eles fizeram isso também com Israel. E quando eles trouxeram, então, gente de várias partes ali, de vários povos, e introduziram ali, começou a haver em Israel toda uma mistura de crenças, de costumes, por isso que a coisa ficou meio bagunçada lá, justamente por conta disso. E essa era a intenção, então, dos sírios. Você perceba que os judeus, eles olhavam para os samaritanos e diziam: vocês não são judeus, vocês não são puros, vocês são uma raça misturada. E eles não os consideravam judeus. Agora, o grande problema é que os gentios olhavam para os samaritanos e também diziam: vocês também não são gentio. Para nós, vocês são judeu. E para o judeu ele dizia: para nós, vocês não são judeus, vocês são gentio. Então, por isso que era um povo, desprezado. E aí Jesus usa justamente essa figura, que mais uma vez, né, não só a questão dele ser rejeitado pelo povo dele, a Bíblia diz: e veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, está lá em João capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não só essa figura de ser rejeitado, mas até mesmo essa figura que Jesus viria para fazer uma mistura de povos. Isso está lá, deixa marcado aqui que a gente já volta aqui para continuar, mas vamos lá para Efésios capítulo 2, por favor, rapidinho. Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2,14 assim: porque ele, falando de Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, o que, gente? Fez um. Que povos é esse? Depois você lê na sua casa o capítulo, você vai entender o contexto, que Jesus está falando dos judeus e dos gentios. E Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus veio para de dois povos fazer um. O que era isso? Os samaritanos. Uma mistura. Olha que interessante, vamos continuar. Diz assim: e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, falando dos gentios e falando dos judeus, os que estavam longe e os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e o que, gente? E da família de Deus. Diga glórias a Deus. Então Jesus, podemos voltar para lá, Jesus nesta parábola está justamente, né, mostrando, sinalizando ali o samaritano como essa obra que Jesus veio para fazer, veio para realizar. Meu irmão, olha que fantástico, né? Com uma história
tão curtinha, tão pequena, tão cheia, como eu dizia, de simbolismo aqui, né? Então, continuando ali, versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Interessante que a Bíblia registra de algumas ocasiões onde Jesus, vendo o sofrimento de determinada pessoa, usa essa mesma expressão, e movendo-se de íntima compaixão, foi lá e curou, e libertou, e salvou, e fez aquilo que precisava ser feito. 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Mais uma vez, essa figura, né, de dois elementos que fazem parte da salvação, da regeneração do homem. Fala do vinho, que é um símbolo justamente que todo segundo domingo a gente até hoje utiliza. Sabe qual que é ou não? Na Santa Ceia, que remete, que nos lembra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. O vinho, que representa o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, que só através disso foi possível pegar o homem que estava meio morto, amém, igreja? E o levantar e o salvar. Pegar o homem que estava num lugar de maldição e, como a Bíblia diz, e transportar esse homem para o reino do Filho do seu amor. E transportar esse homem novamente para um lugar de bênção. A segunda figura que é usada, ou a primeira na ordem que Jesus coloca, eu que falei por segundo, que é o azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. Se você quiser anotar, eu não vou ler, mas lá em Tito 3,5, a Bíblia fala do lavar e da regeneração do Espírito Santo. Mais uma figura também da nossa regeneração, de tirar o homem daquela condição. Então a Bíblia diz que Jesus, o samaritano aqui, que representa Jesus, como nós estamos falando, ele utiliza esses dois elementos para curar, para socorrer aquele homem. Então fala a respeito da morte de Jesus, simbolizado no vinho, e fala a respeito da ação do Espírito Santo, que é necessária para que o homem seja salvo, e até pode dizer assim, para complementar a obra que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Meu irmão, é muito fantástico, eu fico olhando para esse texto, e é muito fantástico, né? E aí eu fico admirado como é que a gente, né, assim, não enxerga isso antes, numa primeira leitura, né? A gente não consegue enxergar todos esses simbolismos que Jesus coloca ali, apontando com tamanha precisão e perfeição toda a obra de redenção, o caminho que o homem estava trilhando, as tentativas de salvação que não resolveram, mas que o que resolveu é o Senhor Jesus. E como ele fez essa obra? Aí a Bíblia continua dizendo, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aí mais uma vez é fantástico, eu fico imaginando que esse homem deve estar viajando no seu animal, no lombo do seu animal, seja um camelo, seja um jumento, seja um cavalo, seja o animal que for. Mas aí esse homem, ele precisa descer da sua posição, amém? Sair da sua posição, pegar aquele desconhecido ali, colocar no seu lugar, amém, igreja? E pare e pense que se ele faz isso, provavelmente que agora ele tem que andar do lado do animal, puxando esse animal. E não foi exatamente isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus se despiu de si mesmo, se despiu da sua glória e se rebaixou. E veio a essa terra como um homem, como o Criador vindo como criatura. Para quê? Para colocar o homem na sua posição. Jesus ocupava a posição de filho, então ele desce do céu para pegar o homem caído e colocar o homem na posição de filho. Não acabamos de ler que ele nos fez família de Deus. Quem era da família de Deus? Jesus. Amém? Mas ele desce da sua posição para que ele coloque o homem então na posição que ele ocupava. Meu irmão, isso é maravilhoso.
me perdoe eu ficar repetindo toda hora, mas eu olho para esse texto e eu acho muito fantástico todo esse processo. Como é que Jesus consegue resumir toda essa obra de redenção nessa história aqui? A gente precisa pegar a Bíblia toda, pensar texto daqui, texto de cá, para tentar montar o quebra-cabeça, não é assim? Mas aí Jesus pega em 5 versículos, e ele mostra o panorama completo. E ele mostra tudo o que ele veio para realizar. Qual era o estado do homem, por que ele chegou nesse estado, qual que foram as tentativas, o plano de salvação, o que aconteceu na salvação, como nós fomos restaurados, e assim por diante. Isso é muito fantástico. E aí a Bíblia diz, e levou para uma estalagem e cuidou dele. Quando eu fico olhando aqui para essa estalagem, e depois, né, nós já vamos ler o versículo seguinte e encerrar nele, mas quando eu fico pensando nessa estalagem, na figura, né, porque depois ele fala ali com o dono da estalagem, nessa figura da estalagem, meu irmão, não consigo enxergar outra coisa senão a igreja. Amém? Meu irmão, nós estávamos lá caídos, mortos, longe de Deus, não tínhamos condições de nos salvar, não tínhamos condições de mudar a nossa situação, não tínhamos condições de nos levantar dali, de nos vermos livres da ação maligna dos salteadores, mas aí vem Jesus, nos restaura, nos levanta, mas ele diz, não dá um tapinha nas costas, diz, pode seguir o teu caminho. Ele diz, espera lá que você precisa de cuidados. Meu irmão, e a igreja é justamente isso. A igreja é aquele lugar que a gente é cuidado, que a gente se alimenta, que a gente é edificado. Um grande prejuízo para o reino dos céus é uma mentalidade errada que foi introduzida na igreja, que é a mentalidade do clero e do leigo, né? Não, são poucos os escolhidos para fazerem a obra de Deus. E o resto não, o resto só senta ali para assistir o culto. Mas não, quem tem que fazer a obra é o sacerdote. E essa ideia foi trazido de séculos e séculos atrás pela igreja romana, e isso, infelizmente, parece que ficou enraizado, mesmo na igreja protestante, mesmo depois, né, de haver aquele rompimento ali com a igreja romana, parece que essa mentalidade ainda ficou enraizada, porque a gente fala de evangelismo, a gente fala de ganhar obra, a gente fala de fazer a obra de Deus, e a pessoa pensa, isso é coisa para o pastor, não é assim? Isso é coisa para os obreiros. Não, isso aí não tem nada a ver com isso. Eu sou leigo, eu só venho aqui, sento aqui, assisto o culto, mas aí a gente olha para a Bíblia e não é nada disso. A Bíblia diz que os ministérios foram dados para a edificação da igreja. Não para fazer a obra, para preparar a igreja, para que a igreja faça a obra. Aí a gente olha para a igreja primitiva, e era assim. Não eram os pastores, não eram os presbíteros, os diáconos, os bispos ou qualquer outra classificação que possa haver que ganhavam almas. É claro que eles também, mas cada discípulo, cada cristão, aí vinha a perseguição, eles se espalhavam e por onde eles passavam saía ganhando almas para Jesus. Então a gente precisa entender, meu irmão, que isso não mudou. Mas não sei de onde a gente tirou essa ideia, que não, eu sou só um membro da igreja, não é assim? Eu sou só um membro da igreja. Não, pastor, não sei nem pregar. Aí ainda tem alguns que dizem assim, não, eu trago para o senhor pregar. Ainda esses ainda, né, tá melhorzinho ainda. Né? Mas outros nem isso não faz. Mas a igreja, meu irmão, é como o nosso QG, um lugar para a gente se preparar, para a gente sair lá fora e ser um ganhador de almas. Não o obreiro, não, todo cristão. Para isso, a Bíblia diz que Deus deu os ministérios. Esse é o propósito. Mas, voltando aqui a essa figura, então, da igreja, é um lugar de cuidado, é um lugar de preparação, como eu explicava há pouco. E Jesus leva, então, para lá.
a figura do dono da estalagem não pode ser outra, senão a do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Ele vai cuidar de vocês. Ele vai ensinar vocês toda a verdade. E aqui, mais uma vez, a gente vê essa figura. Porque, bom, vamos ler o 35? Olha só, versículo 35. Aqui não foi, deixa eu ler dali. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele. Pode passar. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E aí, mais uma vez, a gente vê, né, essa história recheada de figuras bíblicas, de todo o plano de salvação. Porque aí nós vemos Jesus, dentro daquilo que eu estou explicando, Jesus falando para o Espírito Santo, ó, estou indo, viu? Amém? Eu vim, eu tirei o homem desse estado, eu apliquei o azeite, eu apliquei o vinho, mas eu tenho que ir. Essa foi a minha obra. Agora, ó, eu estou entregando este homem que foi restaurado aos teus cuidados. O Espírito Santo, o outro Consolador, ó, você que vai tomar conta, tá? Toma aqui, 2 dinheiro, cuida dele aí. Ah, e tem mais, eu vou? Diga a glória a Deus. Amém? Ele diz, ó, eu vou voltar, viu? Você vai cuidar dele por um tempo, porque eu vou voltar. E aí, quando eu voltar, a gente acerta as contas. Amém? Vai ter um dia de acertar as contas, não vai? Aí a obra está completa. Aí, quando eu voltar, eu vou vir aqui para ver como é que está a coisa. Se ele está bem cuidado, eu vou voltar para buscar. Meu irmão, eu repito, isso aqui é fantástico demais. Mexe muito com o meu coração. Jesus apresenta para nós todo o plano de salvação. E aí nós precisamos entender e precisamos olhar, né? Como eu falava há pouco, se a gente enxerga, né? E é muito fácil de enxergar dentro desse foco que a gente está tendo aqui hoje, esses períodos, né? O período antes de vir o sacerdócio ou do sacerdócio ali sem ser instituído. Depois vem os levitas, o período que o sacerdócio foi instituído, e não só o sacerdócio, mas toda a questão do culto foi instituído. Depois vem o período da vinda, da primeira vinda do Senhor Jesus, aonde verdadeiramente o homem ele é salvo, ele é restaurado, ele é transportado novamente para um lugar de bênção, para um lugar de comunhão com Deus. Esse homem, ele é entregue aos cuidados do Espírito Santo, aonde? Na estalagem, na igreja. Infelizmente, há hoje um movimento muito forte, né, que já houve outros no passado, não é novidade, mas que hoje em dia vem muito forte naquele sentido, não, eu não preciso de igreja, eu sou igreja. Meu irmão, ninguém pode dizer eu sou igreja. O que nós podemos dizer é, nós somos igreja. Mas ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja. O prédio não é igreja. Aí eu concordo. A igreja é a crentarada junto. Amém? Mas crente sozinho não é igreja. E aí, né, um movimento muito forte. Não, eu não preciso de igreja. Não, eu não preciso de pastor. Não, não preciso de nada disso. Não, porque eu oro na minha casa está bom. Não, porque eu leio a Bíblia na minha casa está bom. Não é verdade? Não, porque eu assisto pela televisão e está bom. Não, porque tem as lives, eu assisto a live, está bom. Meu irmão, Jesus, o samaritano, leva para estalagem. É na igreja que a gente é tratado. Ah, pastor, mas na igreja a gente vê muita coisa errada. É na igreja que a gente é tratado.
Ah, pastor, mas na igreja muitas vezes assim, há certas faíscas com outros irmãos. É na igreja que a gente é tratado. Você acha que tudo isso não faz parte do tratamento? Ah, pastor, mas às vezes a gente se decepciona na igreja. É na igreja que a gente é tratado. Decepção faz parte da vida. Decepção é necessário. Amém, igreja? Tudo isso faz parte do tratamento. Agora, tem tratamento que a gente não gosta. Você vai no médico, dependendo de situação, o irmão Alexandre não está aqui, ele está contando um caso lá, o rapaz o colega dele que cortou o pé lá, e aí falaram assim, não, põe café, né? Põe café para estancar, e foi tacar o café no pé dele, cortou assim embaixo do pé. Aí não estancou, aí levaram para o hospital, aí ele falando que tiver que pegar escovinha assim, ó, e esfregar lá dentro do corte. Será que é gostoso, gente? Eu vi uns assim, ó, dando até um ruim aí. Meu irmão, tem tratamento que parece que vai terminar de te matar, mas que é necessário. Já imaginou costurar lá? Costura aí, deixa o café lá dentro. Não dá. Amém? Então, tudo isso faz parte do tratamento. Então, meu irmão, a gente precisa aprender a respeito do plano de salvação de Deus. Isso é fundamental. Mas aprendemos a respeito do plano de salvação de Deus, agora a gente precisa aprender a ser igreja. A gente precisa aprender que o período que nós estamos vivendo é esse. Não estamos vivendo o período lá dos sacerdotes, nem dos levitas. Não estamos vivendo o período da primeira vinda de Jesus, ele já veio, ele já foi assunto ao céu. Nós estamos vivendo o período da igreja, o período do Espírito Santo, de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? De buscarmos receber esse cuidado e exercer esse cuidado na vida de outros. Se nós somos igreja, é para isso. Não é só para a gente ser cuidado, mas também para a gente exercer cuidado na vida dos outros. E ficar esperando que um dia ele vai voltar. Mas ficarmos esperando aonde? Meu irmão, na estalagem. Aos cuidados do hospedeiro, do Espírito Santo. E é isso. E aí, se a gente olhar para a Bíblia nos evangelhos, né, no todo o Antigo Testamento, nos ensina tudo isso que Jesus ensinou até vir o levita. Tudo isso está no Antigo Testamento. Toda a história da humanidade está ali. Do Evangelho para cá, começa a relatar a respeito desse período de Jesus vir. Agora, de Atos para frente, já começa a registrar, meu irmão, o período após Jesus ter subido para os céus, o período da hospedaria, o período do Espírito Santo, nos ensinando a ser crente, a ser cristão, a ser igreja. Amém? Então, é fundamental a gente entender a respeito da obra da salvação de Jesus Cristo, é fundamental. Mas é fundamental a gente entender que tempo nós estamos. Eu pregava na quarta-feira, o coração sábio discernirá o tempo e o modo. A gente precisa ter esse coração sábio para entender o tempo que a gente está vivendo. E entendendo o tempo que a gente está vivendo, a gente vai entender o modo de vivermos. Uma vida dependendo do Espírito Santo. Uma vida verdadeiramente cada dia mais buscando ser igreja. Não fazer parte de uma igreja. Ser essa igreja. Receber esse cuidado, mas exercer esse cuidado na vida dos outros também. Amém? Meu irmão, isso aqui é fantástico, precisa entrar no meu e no seu coração. E precisamos cada dia mais buscar de entender, de viver isso que a Bíblia está nos ensinando. Diga glórias a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluia, glória a Deus.